Volta Grande é pertinho, né? Olha o sonzinho aí, ó. Mas mesmo assim o céu estava azul. Ei, Raniel, boa noite, bem-vinda, tudo bom? Ei, Verônica, boa noite. Tá tudo bom aí? Espera uns minutinhos para chegar mais alguém aí, tá? O som tá bom? É isso aí, vão dando coraçãozinho aí que ajuda. O Instagram acaba divulgando para mais pessoas, tá? Quanto mais coraçãozinho tiver. Ei, Alice, boa noite, bem-vinda. Ei, Estela, tá bom? Tudo bem? Bem-vinda. Estela Alencar. Você é parente da Lucelina? Obrigado pelos coraçãozinhos, é bom. Alice, eu tô... Ah, agora sim. Beleza, então, vamos começar, né? A gente que é meio britânico. Então vamos lá. A nossa proposta hoje é lançar... Ah, a Estela também mora aqui em Eugenópolis? Prazer então, Estela. Você já conhecia o processo Miami? Deixa eu desligar o som aqui. Pronto. Você já conhecia o processo Miami? Ei, Yara, boa noite, bem-vinda. Ah, você mora na mesma cidade que a Lucelina. Agora entendi. Tá bom, Yara, bem-vinda. Ah, legal. A Lucelina é nossa cliente, nossa amiga que saiu lá do fundo do poço e foi pro topo da montanha, né? E a gente tem uma live, tá? Não sei se você assistiu, no nosso canal do YouTube, é a de número 54, invertida aí com o seu 45, né? Tem um depoimento dela lá muito emocionante. Só para você ter uma ideia, eu reassisti, né, umas 7 vezes aquela live para poder conseguir ouvir sem emoção, sabe como é que é? Conseguir entrar na parte mais técnica, sabe? Muito legal. Então assiste, tá? Depois você pega o meu canal do YouTube aí. Se for o caso, você me dá um toque, eu te mando o link, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A nossa proposta é que nesse nosso trabalho aí com o desenvolvimento do processo Miami, a gente, podemos dizer assim, que conseguimos colocar uma cereja do bolo, né? Que com nós demos esse nome aí, o princípio da percepção subjetiva. Qual é a ideia, né, da gente colocar esse nome aí? Como a gente já desenvolveu o conceito do eu observador e eu persona, ou seja, a nossa essência, né, observa toda a criação, usando como ferramenta esse corpo físico, que eu chamo de eu persona, porque ele vai se transformando, né? As células vão mudando, então o corpo físico vai se transformando. Mas essa essência nossa é a mesma, ela é
ela não altera, né? Ela é semelhante ao absoluto, porque a nossa origem é de lá, né? De lá ou daqui não tem muita referência de lugar, não. Mas então, esse eu observador, usando essa ferramenta do eu persona, experimenta toda a criação. E existe já algumas correntes de pensamento que falam da lei da atração, por exemplo, né? Ela diz, a lei da semeadura, né? Que tudo que a gente semeia, a gente colhe. A lei da atração, que conforme a vibração que a gente externa, né? A gente atrai as experiências para a gente, né? Então podem ser boas ou ruins, dependendo dessa vibe, dessa vibração. Existe uma corrente de pensamento também que é do co-criador. Ela seria, a gente dizer assim, que nós, né, como seres humanos, temos a capacidade de pegar a matéria que já existe e transformá-la em alguma coisa, em criar alguma coisa. Então, esses conceitos não me entraram bem na ideia. A da cocriação é porque, de qualquer forma, nesse caso, eu não consigo criar nada novo, né? Eu só posso pegar coisas que já existem e transformá-las em outras coisas, né? Mas criar mesmo, como o termo pode significar, que é você tirar algo do nada, isso não é possível, né? Então a gente sempre teria que antes pegar algo que já está criado e transformá-lo em alguma outra coisa aparentemente nova, que não existe também. Porque dentro do universo que a gente fala do mentalismo, né, que tudo está na mente, tudo... O primeiro lugar que as coisas existem é na área da mente, do pensamento. Então, esses pensamentos, eles já existem lá. A gente capta esses pensamentos e dá uma... como é que fala? Coloca energia neles, né? Para eles surgirem no plano material, né? Então, vem do plano mental para o plano material. Mas em termos de criar, também não é criação, porque eles já existem mesmo no plano mental, tá certo? E a lei da atração também, ela é secundária, porque para eu atrair algo... Ei, Josiane, boa noite, bem-vinda. Para eu atrair algo, esse outro algo também já existe. E se ele já existe, é porque ele foi criado por um terceiro, então. Então eu vou atrair algo para mim que não foi geração minha, que não foi, né? Eu teria que sair, que puxar isso para mim, tá certo? Então essas ideias não me encaixavam bem na ideia, na forma de pensar, né? Então, uma semana dessas para trás, uma amiga nossa lá do nosso grupo do Zap mandou um vídeo para mim de um cara falando sobre nós, seres humanos, ter uma capacidade muito pequena de percepção. O que significa isso? Eu vou dar uma ideia para vocês. Essa percepção que ele fala é da percepção física, sabe? Dos sentidos que nós temos. E para entender como isso funciona, como essa percepção funciona, a gente precisa entender um pouquinho o processo físico de ondas. O que são as ondas que fazem a gente perceber as coisas, tá bom? Então eu vou dar uma explicaçãozinha aqui rapidinho, para a gente poder entrar com mais sustentação no assunto que interessa, né? O que é uma onda? Eu vou usar como exemplo uma Luicelina. Boa noite, bem-vinda. Eu vou pegar para vocês entenderem uma corda de violão, tá certo? Tá aqui a corda esticada. E eu vou bater nessa corda.
o que vai acontecer com ela? Olha o irmãozinho chegando aí. O que vai acontecer com essa corda? Ela vai descer para o ponto mais baixo, voltar para o ponto neutro, onde ela estava parada, subir para o ponto mais alto e voltar para o ponto de novo, né? E vai fazer isso, vibrando, tá certo? Isso é uma vibração. Ei, Ana, boa noite, bem-vinda. Então, veja bem, quando essa vibração acontece uma vez por segundo, nós dizemos que é uma vibração de 1 Hz. Hertz é só um nome, tá? É o nome de quem desenvolveu essa questão lá na física. Então, a nossa eletricidade, por exemplo, quando você vai comprar uma lâmpada, está escrito lá que ela funciona a 60 Hz. O que significa isso? Que a luz daquela lâmpada, ela acende, apaga e acende de novo para o outro lado, invertendo o polo, 60 vezes por segundo. Isso porque lá na usina, o giro da usina faz essa variação, sabe? Os elétrons vêm e voltam. Então, quando isso acontece 60 vezes por segundo, são 60 Hz. A nossa eletricidade toda funciona desse modo, tá bom? Então, vamos voltar aqui agora para a onda. O que é uma onda? Eu vou descrever esse movimento da corda violão como se fosse um S, né? Ela sai do ponto zero, vai para o ponto mais baixo, vamos fazer o contrário aqui, vai para o ponto mais baixo, volta para o zero, vai para o ponto mais alto e volta para o zero, tá certo? Um Szinho assim deitado, ó, tá bom? Isso é a descrição de uma onda. Muito bem. A nossa audição, para vocês terem uma ideia, nós captamos ondas, segundo os estudiosos do assunto. Boa noite, Zélia, bem-vinda. De 20 Hz a 20 mil Hz. E não precisa basear na exatidão desses números não, tá? Porque cada fonte de informação que você pegar vai falar uma coisa. Então o que interessa para a gente é a faixa de onda que a gente escuta, tá bom? Então, se tiver algo vibrando 20 vezes por segundo, eu consigo escutar. Menos que isso, a onda existe, mas eu não consigo escutar. Estão entendendo? E na faixa até 20 mil vezes por segundo, eu consigo escutar. Acima disso, eu não consigo escutar mais. Entende? Então, veja bem. A pergunta que eu faço, só existe ondas nesse universo nosso, nessa faixa, que eu posso escutar? A resposta é muito simples. Não, né? Até porque para a corda sair desse zero e balançar, quando ela chega nesse valor de uma onda por segundo, ela passou por várias etapas, né? De meia onda por segundo, depois por frações, não importa. Depois de 2 ondas por segundo, 3 por segundo, até que eu consiga escutar se ela passar dos 20 por segundo. Entenderam? Então, nessa faixa de 0 a 20, existe coisas no universo, mas a gente não consegue perceber, porque não escutamos nessa faixa. O tímpano, né? Ele não consegue captar essa onda abaixo de 20 Hz, assim como não consegue acima de 20, entendeu? O cachorro, por exemplo, ele escuta muito mais do que 20 mil Hz. Cada animal, o morcego, então, que tem ultrassom, escuta numa faixa muito mais ampla do que nós. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer para vocês? Que o fato da gente não escutar determinada onda, determinado som, não quer dizer que ele não exista. Tá certo? Agora vamos passar para o outro sentido nosso, que é a visão. As cores que a gente enxerga, porque a gente tem células nos olhos aqui, que vibram conforme as ondas de luz. Ei, João Henrique, boa noite, bem-vinda. Bem-vindo, Barbosa.
As ondas de luz que a gente consegue perceber com os olhos é na faixa de gigahertz, ou seja, milhões de hertz. 1.000 milhões, aliás, de vezes por segundo. Isso é que é a faixa que a gente consegue enxergar, que dão para nós a ideia, né, das cores que a gente das cores do arco-íris, que a gente chama de vermelho, verde, azul, violeta, né? Então essa faixazinha é na faixa dos gigahertz. Então observe que entre o que a gente escuta de 20.000 hertz, que é o limite, até quando a gente começa a enxergar que é na faixa dos gigahertz, existe um buracão muito maior do que essa faixa que a gente escuta. Vocês estão entendendo? Então, por isso é que esse cara lá no vídeo, ele fala que a nossa capacidade de percepção é muito pequena. Vocês estão entendendo? Em relação à quantidade de ondas que existem na natureza, porque é de zero a infinito. Vocês estão entendendo? Então, vocês não reparam, não, a gente parar para beber uma água porque vai secando, né? Então, aí que me veio a ideia, já que a gente fala, né, do eu observador que observa as coisas usando essa ferramenta que é muito falha nesse sentido, é que eu comecei a pensar que na realidade a lei, não é lei, eu não gosto de falar, a única lei que eu acho que funciona realmente no universo todo é a lei do amor. Ela é a origem, né, de tudo isso, que é uma fonte só, que tem diversos nomes. Em cada lugar, em cada época recebeu um nome, essa força, e cada um, e diversas pessoas, em diversos lugares, em diversas épocas, se apossaram disso, né? Tiveram o atrevimento de falar em nome dessa força, que no nosso caso aqui, né, do ocidental, que Deus falou, que Deus disse, não sei o que tem, né? Então, se apropriaram disso e transformaram essa bagunça que a gente vê hoje aí. Mas o que nos interessa aqui é a pureza das coisas, é analisar de forma mais aberta, né? Sem a prisão desses ensinamentos que estão aí, tá certo? Então, a nossa ideia começou a entrar no seguinte processo. Na verdade, a única coisa que a gente consegue fazer é perceber o que já existe. E aí entra o que nós trabalhamos no processo Miami, que é a questão do pensamento ser também um sentido. Semelhante ao som, semelhante à visão, só que outra faixa. Assim como o som que a gente escuta tem uma faixa, a visão, as coisas que a gente percebe com os olhos, né, com a visão, também é de uma faixa, muito mais alta, mas também é uma faixa. Então, também existe a faixa de ondas dos pensamentos. Ou seja, eu consigo experimentar as coisas, como a gente tem trabalhado já há bem tempo, usando o pensamento, percebendo com o pensamento. Então, o que acontece conosco, né? Que é a tese que a gente está defendendo? Essa percepção que eu faço, ela é 100% subjetiva. O que significa isso? Cada um de nós, cada um dos seres vivos percebe de uma determinada faixa de ondas. Nem todo mundo escuta igual ao outro, tem a mesma acuidade auditiva que o outro. Você pega um maestro, por exemplo, né? O maestro, ele consegue perceber que Ei, Antônio, boa noite, bem-vinda. Um maestro, ele tem uma afinidade tão boa no ouvido que ele consegue perceber
que determinado instrumento em determinado local da orquestra está desafinado. Acenda a luz aí para mim, por favor. Ou não, está aqui. Espera aí um bocadinho, que houve um... Pronto. Então, o maestro consegue fazer isso, né? Porque ele tem uma afinidade auditiva que nós não temos. Estão compreendendo? Um artista, por exemplo, de pintura, né? Ele coloca cinco faixas de vermelho lá, a gente olha e fala assim, isso é tudo igual, isso é tudo vermelho. Mas o cara lá fala assim, não, esse vermelho aqui é diferente desse, é diferente daquele. Por quê? Porque ele tem células nos olhos mais especializadas do que a nossa. Então ele consegue observar, perceber detalhes na pintura que nós, comuns, né, não conseguimos perceber. Entende? E aí eu quero dizer para vocês que na questão do pensamento é a mesma coisa. A gente, conforme as várias crenças, as várias informações que a gente vem pegando desde a infância, né? Que é a família, é a sociedade, é a religião, a mídia, né? Agora a mídia está na pauta, todo mundo tem televisão, antigamente era só rádio, antigamente nem isso tinha, né? Então as pessoas começaram a ser influenciadas pelo rádio, influenciados pela televisão, agora influenciados pelo Facebook, pelo WhatsApp, etc, 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 né? Então todas essas informações que a gente vai recebendo, isso vai moldando a nossa capacidade de perceber pensamentos, de captar ondas de pensamentos. E a mídia usa isso como influência, como meio de provocar ansiedade na gente, nós podemos dizer isso, sabe? Porque a pessoa ansiosa, nós já falamos isso também, né? Compra mais, briga mais, sabe? Fica mais doente, entendeu? Então, esse processo é que é usado a gente pode chamar meio que de domínio, né? Porque como a gente não atentava para isso até pouco tempo atrás, até a gente mesmo entrava nessa, né? A gente escutava uma ideia aí e ficava com aquilo mirabolando na cabeça, até que aquilo aparecesse, causasse uma disfunção orgânica na gente. O irmão Serginho está colocando aqui, já existe uma profissão de influenciador, né? Ah, sim, pois é. Então pega, por exemplo, pessoas famosas, né? Aproveitando a dica aí do Serginho, pega a pessoa famosa e bota o cara lá fumando determinado cigarro, bebendo determinado veneno, né? Que é refrigerante, por exemplo, entende? Então, as pessoas vão pegando essas informações, começa a processar como pensamento e começa a influenciar, a criar desejos nessa comunidade que a gente chama, nessa comunidade biológica que a gente chama corpo físico. Vocês estão entendendo? Então, qual que é a ideia que a gente quer trazer para vocês com esse princípio da percepção subjetiva? Tenha cuidado. Tenha cuidado com o que está lendo, com o que está vendo, com o que está ouvindo, com o que está conversando e principalmente com o que e de que modo está pensando. Porque todos esses pensamentos, né, que a gente até gosta de classificar assim como joio e trigo, que dá para selecionar, né, pensamentos joio vão criar emoções joio, que vão ser transformadas em hormônios joio,
que vão fazer com que as células que vivem desses hormônios funcionem de forma joio, tá certo? Que vão acontecer os problemas de saúde que todos temos, tá certo? Então, nós já demonstramos isso aqui, com vários exemplos, né, de processos que acontecem no corpo físico por conta de pensamentos, né? Traumas que foram vividos lá atrás, que provocam esse instinto nosso de sobrevivência, fica assanhado, fica ativo, fica ligado, né? Que transforma esse estado de ansiedade em overdose de hormônios de estresse. Então os órgãos começam a funcionar mais do que pode, mais do que devem, né? A insônia bate porque a gente vai para a cama, o pensamento continua rodando, o pensamento rodando continua produzindo os hormônios, então o corpo não relaxa, o órgão não descansa, as células não descansam, então vai dar pau, tá certo? Isso já aconteceu, não pensa você que eu estou livre disso não, porque já aconteceu comigo e a gente está sujeito, né? Principalmente se não tomar cuidado, tá certo? Então era isso que a gente queria passar para vocês a respeito desse novo modo. Enelito, boa noite, bem-vindo. Desse novo modo que pode ajudar a você a ter uma saúde geral melhor, né? Primeiro, entendendo essa questão do pensamento. Entenda que os pensamentos não são nossos até que a gente os escolha. Exatamente como as imagens que a gente vê. Tá certo? Eu pego uma imagem que não me agrada, se eu ficar ali olhando aquela imagem, você pega um filme, por exemplo, né, de guerra, de bomba, destruição, morte, ou aqueles filmes antigos da humanidade, né, que as guerras eram na espada. Se a gente ficar assistindo aquilo, um filme inteiro, 1 hora assistindo aquilo, as informações vão entrando. Então, mesmo que acabe o filme, depois aquele troço fica rodando na cabeça da gente. E o instinto fica ali assanhado. Porque para o corpo físico não importa de onde está vindo essa informação. Se ela está acontecendo realmente por um dos órgãos físicos, dos 5 sentidos físicos, né? Ou se você está pegando uma onda de pensamento dessa e está processando ela vai provocar os mesmos efeitos como se você estivesse vendo, ouvindo, tocando, cheirando, experimentando uma informação joio. Vocês estão compreendendo a questão? Então, o segredo, o truque é esse: aprenda o que são os pensamentos. Entenda que as ondas de pensamentos que recebemos, elas não são nossas. Nós não produzimos ondas de pensamentos, como não produzimos ondas de luz que a gente vê. A luz vem de fora, bate nos objetos e entra nos olhos. Aí a gente vê alguma coisa, interpreta, né? Percebe alguma coisa. As ondas de som é a mesma coisa. O toque é a mesma coisa, né? A gente fala, né, naquela ideia do universo espelhando, um dedo não toca a si mesmo, né? Precisa de outro para tocar. Então, tudo vem de coisas que já existem. Então, Antônia, eu discordo. Deixa eu ler para vocês aqui, porque depois fica gravado, né? Então a Antônia está colocando assim: a mente não sabe o que é verdade, e tudo começa pela mente. Então, Antônia, eu concordo com você que tudo começa pela mente, né? Inclusive o que a gente já estudou aqui dos princípios herméticos, que eu sugiro a vocês que peguem o livro O Kybalion
tem PDF, você pode comprar, é baratinho, é fininho, aprende os 7 princípios herméticos, tá? O primeiro princípio dele é o do mentalismo. Ele diz que todo o universo é mental, todo o universo existe na mente da energia criadora. Ele chama de todo, né? Então, tudo é mental. Por que tudo é mental? Por exemplo, se eu pegar um monte de pau e jogar para cima, não vai cair uma cadeira pronta, né? Eu primeiro penso, imagino, capto, olha só, capto aí pensamento de fazer uma cadeira, né? Aí vou trabalhando aquilo na mente, depois é que eu vou arrumar madeira, prego, ferramenta para montar a cadeira. Aí ela vai surgir no plano físico. Agora, quanto a não saber o que é verdade, ô Antônio, eu discordo. Porque todo pensamento é igual. Como é que eu vou te dar uma analogia assim? Por exemplo, né, o que eu estou vendo aqui agora, eu estou vendo aqui as coisas que estão aqui na sala, tá certo? Isso significa que o que eu não estou vendo não é real? Você está entendendo a dúvida? Está entendendo a pergunta? Então, tudo o que eu penso, toda onda que eu percebo com os olhos, ela é real. Ela é verdade, né? É um termo que você está usando aqui. Assim como todo pensamento que eu capto, ele é verdade. No âmbito das ondas de pensamento. Porque se não existisse essa onda de pensamento, eu não teria condição de captá-la. Um objeto que não exista, que não reflete luz, eu não consigo percebê-lo. Não quer dizer que ele não exista, que ele não é verdade. Vocês estão entendendo o milindre da questão? Então é por isso, o que acontece, por exemplo, das pessoas que sofrem de pânico? Alguma coisa, alguma percepção no ambiente ou em algo que ela viu, acionou um instinto de sobrevivência dela de algum trauma que ela já viveu lá atrás. Para ninguém em volta percebe esse perigo. Então só essa pessoa tem a crise de pânico. Eu posso dizer que não é verdade para ela? Que foi imaginação dela? Não. Está entendendo? Então, é porque, vamos dizer assim, por que eu digo que é real? Por que é verdade? Assim, porque eu ver um leão, vamos ver se eu consigo te explicar aqui qual é o meu pensamento. Eu saio daqui de casa um certo dia, abro a porta daqui de casa e dou de cara com um leão sentado do outro lado da rua, rosnando, mostrando os dentes, né? Pronto para me atacar. Eu vou, me perdoa a expressão, eu vou me borrar de medo, vou me cagar de medo, fechar a porta e vou ficar quieto em casa. Tá certo? Agora veja bem. No outro dia, quando eu levantar, na hora que eu meter a mão na porta, antes de eu abrir a porta, eu vou pensar assim: se o leão estiver lá fora, o que vai acontecer comigo? Quando eu penso assim, eu vou me borrar do mesmo jeito. Eu vou me cagar do mesmo jeito. Por quê? O pensamento é uma onda que aciona o instinto de sobrevivência, igual ver, escutar, tocar, cheirar um leão. Entendeu? Então, mesmo que seja um filme, não existe um filme. Qualquer pessoa que imagina qualquer coisa, a gente acha que é imaginação, mas não é. Quem produziu aquele filme captou um pensamento a respeito daquilo. Você está entendendo? Então, é porque aquilo, em algum momento, em algum lugar do espaço, em alguma época, aquilo foi real.
Entende? Então não tem como a gente dizer se é real ou não é real. Porque se passou, vamos dizer assim, você está com a rádio, né, procurando várias estações. Ei, Soraya, boa noite, bem-vinda. Você está com um rádio, né, passando aquele botãozinho dele, procurando várias estações. Se bate um sinal ali, é porque a rádio existe. Entende? Então um filme nada mais é do que a expressão de alguém. Alguém pensou, captou aquele pensamento, desenvolveu aquele pensamento e trouxe para a realidade virtual, podemos dizer assim. Mas não quer dizer que não seja verdade, que não exista. Você entende? Então a gente precisa analisar isso com mais profundidade. E voltando ao princípio da percepção subjetiva. Para você ter uma ideia, foi bom que eu lembrei agora. Ei Deise, boa noite, bem-vinda. Eu tenho um amigo nosso lá do grupo do WhatsApp nosso. Você sabe qual foi? Ele tem uma somatização terrível. Você sabe qual foi o evento gatilho para ele? Ele assistiu aquele filme do Chuck, né? Aquele boneco assassino, sabe? Segundo ele, né? Desde aquele dia, a vida dele se transformou assim, down, né? Para baixo, sabe? Aí eu pergunto para você, é real ou não é real? É verdade ou não é verdade? Então, para ele, onde eu quero chegar, no princípio da percepção subjetiva dele, para ele, aquilo é real, aquilo é verdade. É tão verdade que ele passou a viver com medo 24 horas por dia. Você compreende, Antônio? Aonde que a gente pode começar a entender as coisas de forma diferente? Porque em termos de medicina, né, em termos de saúde do ser humano, o que acontece de modo geral? Um sintoma como é que eu ia falar? Um sintoma e um remédio, né? A pessoa tem um sintoma e vai procurar um remédio para esse sintoma. Tá certo? Então, o que eu digo para você? Que não adianta trabalhar com sintoma. É tão subjetivo isso, é por isso que o remédio funciona tão mal, né? Às vezes até pode ajudar alguém um bocadinho, tapear ele um bocadinho, nesse meio tempo que tapeia a pessoa melhora, com outras muda o pensamento, ou acredita naquele remédio e aquilo acaba fazendo uma função no corpo, mas não é o comum que acontece, né? O comum é o contrário. Além de você ter aquele problema que gerou o sintoma, o remédio vai continuar a provocar outros sintomas, então vai distrair. Mas no final, daí um tempo, acaba voltando para o mesmo processo. Por quê? Porque para essa pessoa, de forma subjetiva, mesmo qualquer onda de informação que entra, para essa pessoa é real, ela é verdade. Ela interfere em toda essa comunidade biológica que ela é o tutor, entende? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Roniele. Assim, compreendeu, Antônio? Se tiver qualquer coisa, continua, tá bom? Se quiser entrar com a gente ao vivo aqui também, a ideia que a gente queria passar, a gente até já concluiu. Então, se você quiser entrar com a gente aqui para conversar, bater um papo, trocar uma dúvida, uma ideia,
Fica à vontade, é só chamar aqui que a gente pega, tá bom? A Roniele está colocando aqui pra gente. Ontem aconteceu isso comigo. Tive crise no dentista, pois o trauma que passei sobre a dormência na cabeça, sei que terei que pegar anestesia e vou sentir a dormência novamente. Entendeu? Olha o gatilho em lugares diferentes. Exatamente, Onelo. Ei, Ingrid, boa noite, bem-vinda. No salão de beleza, né, que eu conheço qual foi o trauma, o problema, alguma coisa de quando você estava no salão, lá no salão não, no consultório do dentista, falando de dentista, que a patroa aqui atrás é o dentista, e é provável que já tenha acontecido com ela também, mesmo sem ela saber ainda, por enquanto, né? Então pode acontecer coisas num lugar que acionam o instinto daquele trauma que você teve lá atrás, entende? E isso pode acontecer num bate-papo com uma pessoa quando entra no assunto, como foi o caso da Lucelina. Eu vou tentar, o Ingrid, se não tiver problema nenhum, vai ficar gravada, tá? Então, o que eu estava falando? Então essa questão dos nossos instintos, né, que esse corpo, essa comunidade biológica, ela registra tudo que acontece com a gente. Toda informação que entra, ele registra. E depois, quando algo semelhante acontece, né, o instinto é acionado por meio de defesa, por meio de sobrevivência. E isso acontece numa escala do ser humano, da comunidade toda, né? Dos órgãos, sabe? Quando a gente entra no estado depressivo, por exemplo, alguns órgãos nossos, algumas glândulas entram no estado depressivo também. É onde nós vamos ter aquelas somatizações que tem o nome de hipo, né? Hipotiroidismo, hipoglicemia, hipo isso, hipo aquilo. É esse processo de estado depressivo que a gente entra nele, né? Porque o predador é muito forte, a gente não tem como lutar com ele, não consegue fugir, então o jeito é sumir. Isso aqui é o estado depressivo, entende? E a pessoa fica em casa, fica dentro de casa, na cama, escondida. Mas o pensamento dela continua ligado naquele predador, igual a gente tem agora esse bichinho rondando aí, né? Então, você está num ambiente seguro, os 5 sentidos estão todos controlados, não tem perigo nenhum ali, mas se o seu pensamento estiver ligado na faixa de onda daqueles pensamentos joio, no caso da atualidade do bichinho aí, você vai ficar no lugar seguro, mas com todo o processo depressivo do organismo por conta disso, por conta dessa percepção de que o pensamento é um sentido, compreende? O mesmo pode acontecer para o estado ansioso. Se a pessoa começa a pensar, amanhã eu tenho que ir lá fazer não sei o quê, aí você está em casa, na cama, com a cabecinha no travesseiro para dormir. Mas o seu pensamento começa a pensar que você vai sair, vai encontrar com pessoas, alguém pode ter o bichinho, lá no banco vai ter o bichinho, não sei aonde vai ter o bichinho, entendeu? Você não dorme. O seu corpo começa a produzir adrenalina, cortisol, a glicose para você enfrentar o bichinho lá fora, o leão que está lá fora, né? Para a gente não usar o nome, senão eles até bloqueiam o vídeo, entende? Então é desse modo que a gente quer orientar vocês, tá? Pega essa ideia do princípio da percepção subjetiva, porque cada ser tem o seu modo, os seus instrumentos de percepção, tá bom? E trabalha com isso, cuida disso, entenda o processo, como acontece,
Tá bom? Mais alguma pergunta que vocês queiram colocar para a gente aí? Ei, Patrícia Melo, boa noite. Já está meio tardinho, né? Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, tem mais uns minutinhos. Se não, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado, tá? Quarta-feira que vem a gente vai dar uma continuidadezinha, mas é muito importante que vocês contribuam com as perguntas, né? Depois vai na live, a live vai para o canal do YouTube, lá é melhor, que a gente pode dar um título, pode dar uma descrição e um número, é mais fácil então de localizar caso precise, tá bom? Pode deixar no comentário qualquer pergunta, discordância, dúvida, tá bom? Vamos trabalhar, vamos melhorar a situação nossa aí, porque estão precisando, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. E cuidem do pensamento na hora de dormir, tá bom? Nós temos aí vários exercícios que ensinam como fazer para você sair do estado depressivo, sair do estado ansioso, sair do estado de pânico, tá bom? Resolver essas questões que acabam transformando o corpo físico no que eles chamam de doença, tá bom? Procura a gente. Um abraço, boa noite.